Meus amigos, nós pretendemos hoje incluir no nosso estudo uma parte do Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, em especial os capítulos 16, 17, 18 e 19, o capítulo 12 também. E temos, em verdade, dois focos. Primeiramente, o nosso estudo dos capítulos 12, 16, 18 e 19 de Lucas, mas também demonstrar mais uma vez de que o Evangelho de Jesus, a personalidade de Jesus, não deve ser enfocada, especialmente por nós espíritos, com o sentido de idolatria. Nós vemos muita humanidade de falar Jesus, Jesus, Jesus. Na verdade, o Evangelho de Jesus é um manual de instruções, é uma norma de procedimento para que nós, através desse exercício, dessa prática, nós abandonemos ou migremos do primitivismo que ainda temos em nós para a nossa espiritualização, a nossa emancipação como cidadãos universais. Nós nos quedarmos a aplaudir Jesus simplesmente não ajuda muito. Jesus em nenhum momento pretendeu os nossos aplausos. Ele deve ser para nós simplesmente o mestre. Como dizia ele, vós não queirais ser chamados mestres, eu sou o vosso único mestre. Então devemos ver Jesus como mestre. E o que faz o mestre? Ensina. E o que deseja o mestre que ensina? Que os seus discípulos, que os seus alunos, que os seus pupilos aprendam as suas lições. Então, o Evangelho não é para ser aplaudido. Jesus não precisa de louvaminhas. Ele quer aprendizes do seu Evangelho, nada mais. E esse estudo dos capítulos 12, 16, 18 e 19 de Lucas enfoca bem isso. Porque se Jesus quisesse simplesmente ser aplaudido, louvado, ele não teria ensinado nada. Ele teria dito claramente, como foi muito claro em todas as coisas. Quando Nicodemos perguntou, Senhor, mas como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Tu és mestre em Israel, eles conhecem essas coisas? Em verdade vos digo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus era claríssimo, contundente mesmo, às vezes incisivo nas suas lições, nos seus ensinamentos. Nós pretendemos hoje conversarmos sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, que cai exatamente o assunto que nós estamos falando. Meus amigos, tudo o que nós fizemos no nosso passado remoto estava certo porque era compatível com o nosso primitivismo. E era necessário que chegasse às nossas mãos uma disciplina, uma doutrina, uma filosofia que nos ajudasse a abandonar esse passado de primitivismo e migrarmos para a nossa espiritualização. Então vejam, amigos, essa é a finalidade do Evangelho. E as pessoas dizem, o santo Evangelho, não cabe. Não cabe.
santificar o Evangelho, ele já é intrinsecamente com os seus ensinamentos, para serem vividos no nosso dia a dia. Então o Evangelho não é aquele livro para nós acharmos muito bonito guardado numa prateleira, ou num certo momento durante a semana nós fazermos uma série de gesticulações, posturas, lembrando o Evangelho. O Evangelho é um manual de orientações para o nosso dia a dia, do amanhecer do dia a quando deitamos na cama para descansar os ossos, cansados da vida. Então Lucas, no capítulo 12, ele nos lembra que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ora, meus amigos, por quê? Por uma razão simples. Porque o Evangelho é a diretriz para deixarmos o Mamon lá no passado e olharmos para Deus lá no futuro. É que nós temos uma ideia de espiritualidade, às vezes equívoca. Às vezes nos passa assim, pessoas menos avisadas nos passam a ideia de que nos reinos espirituais, lá nós devemos ficar assim, ajoelhados, rezando. Não é nada disso. Essa postura beatífica é medieval. O Evangelho vem justamente mudar esse aspecto. Os espíritos elevados são pessoas bem-humoradas, são pessoas felizes e que desejam a nossa felicidade, trabalham pela nossa felicidade. Eles não são seres assim, contemplativos. Os mentores espirituais, eles trabalham tanto que a gente fica cansado só em olhar. Eles não param. É um esforço enorme pela coletividade. E eles se sentem felicíssimos com isso. E nós, à medida que tivermos competente, vamos seguir os exemplos desses irmãos mais velhos no seu trabalho voluntariado pela emancipação do planeta Terra, da humanidade terrena. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa é uma figura que nós precisamos esclarecer. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, é justamente para nos desgarrarmos dos nossos maus hábitos multimilenares, muito compreensíveis, porque éramos espíritos muito primitivos. Mas à medida que nós passamos pelas luzes do Evangelho, nós vamos abandonando esse primitivismo e iluminando a nossa alma. Mas, pelo amor de Deus, tiremos da cabeça de que o Evangelho nos leva, assim, a uma prostração beatífica, uma contemplatividade totalmente sem sentido. Jesus é o grande trabalhador que a terra conhece. Jesus nos conhece a todos nós, pessoalmente, pelo nome. Não pense você que Jesus, como nos querem trazer as tradições religiosas, que ele se encontra num trono dourado lá no céu, assim, servido pelos anjos. Isso é um equívoco isso. Jesus é um grande trabalhador, é um mega trabalhador, que acompanha o pensamento de cada um dos seus filhos domiciliados na terra, que nos conhece, que sabe melhor os nossos problemas do que nós mesmos, que sabe muito melhor o que é melhor para nós do que nós mesmos. Quando nós pedimos, Senhor, me ajuda assim, assado, e às vezes não nos chega essa benesse pedida, é porque o Cristo acha que aquilo não é bom para nós nesse momento. Então, é o nosso grande ajudante, nosso grande auxiliar, o nosso dileto amigo.
Então, nós não podemos vivermos para os interesses mundanos e querermos abraçar o Evangelho, que é exatamente o oposto. Eu não posso dizer assim, eu vou acender a luz porque eu quero ficar nas trevas. É um paradoxo. E quando eu acendo a luz, é porque eu quero a claridade. O Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho é aquela luz que nós acendemos na nossa vida e não podemos continuar a braço com as trevas do nosso ontem. Então, meus amigos, precisamos ter assim uma certa maturidade nas nossas decisões. Se nós já nos decidimos pelo estudo do Evangelho, por vivermos o Evangelho, nós não podemos usar isso como fazem algumas pessoas, somente num certo horário no domingo. No domingo, das 10 às 11 da manhã, eu vou pensar no Evangelho. O Evangelho é para todos os momentos, todas as horas, todos os minutos da nossa vida, do berço ao túmulo. E só assim nós vamos expulsando da nossa alma aqueles resquícios de primitivismo que ainda carregamos conosco. No estudo de Lucas, nos fala ele de uma passagem em que Jesus estava fazendo as suas pregações e chegou lá um moço e disse: mestre, fala com meu irmão para que ele divida a herança que nos cabe comigo. E Jesus pergunta ao moço: mas quem me nomeou meeiro das vossas partilhas? Afastai-vos da avareza. Então vejam, Jesus aí, mais uma vez, dá uma lição para abandonarmos a avareza, como a avareza sendo algo pernicioso ao nosso espírito. Então Jesus aproveitava cada oportunidade, cada momento para nos trazer uma lição. Conta ainda Lucas que Jesus propôs ao receber um jovem mancebo um estudo muito interessante. Um moço procurou Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus mais uma vez aproveita a oportunidade para ensinar. Por que me chamas bom? Bom é só o Pai que está nos céus. Parece assim um rasgo de humildade. Absolutamente. Jesus estava nos dando mais uma rica lição. Qual delas? Que todo bem vem de Deus. Todo bem originalmente vem de Deus. Agora, Deus socorre os seus filhos através dos seus filhos, para nos dar a oportunidade. Nós teremos, meus amigos, chances formidáveis no nosso futuro espiritual, mas precisamos semear esse futuro agora, arregaçar as mangas e trabalhar pelo enriquecimento dos que nos cercam, o enriquecimento espiritual. Então Jesus chamou a atenção nessa fase de que todo bem vem de Deus. Então, até no sentido egoístico, quando nós fazemos o bem, nós estamos tomando emprestado o bem de Deus para levar aos nossos semelhantes e ficarmos com o lucro. É como quem faz uma aplicação financeira com dinheiro de terceiros, que quando saem os rendimentos, olha, o senhor que me deu o dinheiro, está aqui o seu lucro e parte do lucro é meu. É uma linguagem financeira para ilustrar esta nossa oportunidade de aproveitarmos o bem que vem de Deus.
Como dizia Jesus, bom é o Pai que está nos céus. E aquele moço disse, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Claro que a gente precisa, alguém já disse, e nós aplaudimos de pé, que para entender Jesus precisamos estudar Kardec. Ou, na voz passiva, estudar Kardec para entender Jesus. Entender Jesus diretamente no Novo Testamento, às vezes é difícil, porque a linguagem da época trouxe distorções nas traduções da atualidade. E nós vamos comentar isso um pouco mais adiante. Então dizia aquele moço, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Meus amigos, Deus não nos criou para nos matar. Ou seria isso? Seria estúpido. Então Deus, ao criar os seus filhos, simples e ignorantes, como diz o Espírito Verdade, pela pena dos médios de Allan Kardec, à época, Deus nos criou para a eternidade. Nos fez simples e ignorantes e nos deu a vida, os meios, as inspirações para que nós trabalhemos pelo nosso engrandecimento espiritual ad eterno para gastar latim. Então, meus amigos, quando aquele moço disse, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Como se alguém não fosse ganhar a vida eterna. Ao sermos criados por Deus, já automaticamente ganhamos a vida eterna. Mas quereria aquele moço dizer, o que devo fazer para ser feliz nos mundos espirituais? Então Jesus disse, cumpre os mandamentos. E o moço perguntou, mas quais? Olha, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, etc. E o moço respondeu, mas isso eu tenho feito, desde que me entendo de gente que eu cumpro os mandamentos. E Jesus, na sua sapiência, na sua clarividência, notou que aquele moço praticava os mandamentos mosaicos apenas por uma tradição religiosa. Não havia profundidade naquela expressão. Então, mas isso eu tenho feito, e que mais devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus, para pôr a nu o espírito daquele homem, para dissipar todas as fantasias, todas as trevas, disse, meu amigo, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e me segue. Aí o moço se encheu de tristeza e foi embora, muito triste, porque ele era dono de muitos haveres. Ele estava disposto a qualquer esforço em termos de exterioridade, mas não de essência. Então, quando o moço foi embora, Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Os amigos aqui presentes que são ricos, muito ricos, não precisam ficar preocupados. Vejam bem, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas ele não disse que era impossível. Ele apenas apontou a dificuldade. E aí, novamente, nós esbarramos na questão da letra. Em hebreu, à época, a palavra camelo servia para duas coisas. Porque é meio estranho que Jesus, tão sábio, houvesse pretendido pegar um camelo. Você sabe o que é camelo? Não sabe. Camelo foi um cavalo projetado por um grupo de trabalho, por isso que ele saiu assim todo torto, né?
Então pegar aquele bicho torto e passar por fundo uma agulha é inconcebível. Será que Jesus, Espírito tão sábio, fosse fazer aquele cavalo complicado passar por uma agulha? É que na época a palavra camelo servia para o bicho camelo e para a corda. Em português nós temos coisas assim também. Nós temos palavras diferentes para uma mesma coisa, o chamado sinônimo, e temos palavras que abrangem coisas totalmente diferentes. Então naquela época era pior ainda, porque aquela língua era muito primitiva. Então as cordas, os cabos, eram feitos de pelo de camelo, por isso que eram chamados de camelo. E a tradução, o tradutor do hebraico para as outras línguas, usou a palavra camelo quando devia ter usado a palavra corda. Aí faz sentido. É mais fácil passar uma corda pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus amigos, parece nessa exposição de que Jesus tem assim reduzido a pó os ricos. A pessoa que tem uma fortuna, como dizia ele, né? É mais fácil passar uma corda pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vejam só, vocês sabem isso melhor que eu. Ser rico, fortuna, tem 3 razões para sermos ricos. Ou você herda. Eu conheci um cavalheiro, quando eu conheci já era um senhor de uma certa idade, chamado seu Antônio, que era um homem muito rico. À época ele estava vendendo um terreno no centro da cidade por $1 milhão, né? Poxa, como eu sonho todo dia com $1 milhão. Dá para comprar um monte de chocolate, não é isso? Então, esse senhor era herdeiro único de um português muito rico. Então, as pessoas que ficam ricas porque herdam uma fortuna, número 1. Número 2, as pessoas que trabalham muito, com muita competência e enriquecem. Agora, a fortuna que não nos serve é aquela ilícita, que chegou ao nosso bolso através do prejuízo de alguém ou de uma coletividade. Essa é a fortuna que não serve. Mas a fortuna, meus amigos, bem dirigida, bem trabalhada, é uma bênção celeste. Não fiquemos assim, invejosos porque o seu Bill Gates tem mais dinheiro que a gente. Eu acho que tem, né? Eu acho que tem. Parece que isso, pelo menos no meu caso, ele tem um pouco mais do que eu. Então vejam, as pessoas que se veem licitamente envolvidas com uma fortuna são missionários. Esse cavalheiro que me refiro, o senhor Antônio, era um homem muito rico, mas era uma excelente pessoa humana. Me lembro que ele gostava muito de música, ele financiou a construção de um teatro para concertos, óperas. Era uma pessoa assim, filântropa. Ele tinha uma fortuna porque herdou. A fortuna, meus amigos, ela tem uma característica, é que vocês não, com a fortuna que possuem, ainda não perceberam isso. Mas o dinheiro, ele faz com que nós enxerguemos falhas do nosso espírito, que com a pobreza nós não conseguimos, não vem à luz. A fortuna é uma lente que salta aos nossos olhos certas imperfeições do nosso espírito, e é a oportunidade de retificarmos. Então a fortuna, ela tem os seus valores indiscutíveis. Então nós não podemos pegar o Evangelho, esse ensinamento de Jesus,
e achar que todos os ricos são cruéis, indignos, absolutamente. É o chamado capital e trabalho. Porque o mundo precisa de abastecimento. Se você pegasse o dinheiro do mundo e distribuísse com todas as pessoas do mundo, daria um trocadinho para cada um. E o que acontecia? Morreríamos todos de fome. Porque é o capital que financia a lavoura, que financia a indústria, que financia o serviço e todas as coisas. Desde que esta fortuna seja bem administrada. Então, louvados sejam os ricos, louvadas sejam as fortunas honestas, produtivas, que ajudam a sociedade, ajudam toda a humanidade. É que nós somos, às vezes, invejosos do patrimônio alheio. Puxa vida, cara tem um iate, meu amigo, vai lá para as ilhas gregas passear. Que Deus abençoe. Que nenhum Katrina cruze o caminho do iate dele. Que ele seja muito feliz e mantenha todo o seu capital produtivo para que todos nós tenhamos o nosso salário digno. Meus amigos, conta ainda Lucas, Jesus era um eminente contador de histórias. Preste atenção nisso. Jesus era um contador de histórias. Então ele fala de um mau rico. Era um homem que se vestia de linho, de púrpura, que tinha uma mesa farta, vivia em todos os sobejos da vida. E à sua porta estava Lázaro, feridento, chaguento, humilde, rasgado, sujo, e os cães vinham lhe lamber as feridas, como diz o Evangelho textualmente. E um belo dia, tanto morreu Lázaro, como morreu o mau rico. Então eles chegaram do outro lado da vida, e o mau rico foi para um sofrimento terrível. E ele olhou assim longe e viu Lázaro no seio de Abraão. Eu estou repetindo textualmente o Novo Testamento. Então ele bradou: Pai Abraão, manda com que Lázaro molhe os dedos da água fresca e venha refrescar a minha língua, porque sofro muito. Abraão diz que não. Você teve todas as suas glórias, todas as suas vantagens, todas as suas felicidades, quando o homem Lázaro não teve nada disso. Por isso que agora ele está aqui, do meu lado, feliz da vida. Abraão, pai Abraão, manda com que um dos mortos vá lá à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. E para que esse morto ressuscite entre eles e os advirta, para que eles não venham sofrer comigo. E Abraão, negativo. Eles têm Moisés, os profetas. Não, mas se o morto ressuscitar, eles se penitenciarão. Abraão diz não. Agora, meus amigos, novamente as lições de Jesus nas entrelinhas. Por que Abraão negou? Porque Abraão podia ser generoso, né? Já que ele era o dono do céu naquela época. Mandaria alguém lá divertir os irmãos daquele grande, rico, incompetente que viveu gozando a vida enquanto Lázaro morria de fome à sua volta. Ele apenas demonstrou o egoísmo. Ele queria, mais uma vez, que o seu egoísmo fosse beneficiado. Porque ele não pediu pela coletividade, ele pediu pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua casa, pela sua família. E aí, mais uma vez, Jesus nos traz uma lição. Então, quando orarmos a Deus, antes de pedirmos por nós,
pensamos pela coletividade. Nós choramos as nossas dores, as nossas dificuldades, entretanto, nós não estamos no último lugar da fila, muito ao contrário. Todos nós estamos com saúde, a barriga cheia, alguma reserva financeira, um bom teto, entes queridos no nosso lar, apesar das dificuldades humanas. Mas há pessoas que não têm nada disso, vivendo em extrema penúria. Nós espíritas, meus amigos, precisamos pensar nisso. Eu nunca esqueço a lição que um pai de família, amigo nosso no Rio de Janeiro, nos passou. Ele tinha filhos, e os seus filhos eram assim, sempre insatisfeitos, tinham tudo. Boa escola, bom médico, bom dentista, boa casa, bom lazer, tudo de bom, e viviam insatisfeitos, reclamando. Aí um dia o pai pegou os filhos e foi visitar um funcionário que morava numa favela. Um lugar horrível. Eu conhecia essa favela, porque lá fazíamos um trabalho espírita. Era um lugar, quando a gente se aproximava, o odor era insuportável. Então os filhos voltaram de lá. Pois é, está vendo? E agora, o que vocês acham? Não, pai, né? Nós temos muita coisa boa, pelo menos a nossa casa é cheirosa, disseram os filhos pequenos. Jesus nos conta ainda a parábola daqueles talentos. Diz que um homem rico teve que fazer uma viagem, chamou os seus servos e deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, a um talento, e viajou. O servo que ganhou 5 talentos negociou, ganhou mais 5. O que tinha 2 talentos negociou, ganhou mais 2. O que ganhou 1 talento, cavou um buraquinho na terra e escondeu o talento lá. Quando o senhor daqueles escravos voltou, perguntou, chamou as contas. Aquele que tinha 5 talentos disse, senhor, aqui estão os teus 5 talentos e mais 5 que eu ganhei, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. O que tinha 2 talentos, a minha coisa, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Aí chamou aquele que tinha recebido um único talento. Aí ele foi lá, fez um buraquinho na terra, disse, senhor, eu sei que és severo, que colhes onde não semeias, que tiras onde não depões, e temendo-te eis aqui o teu talento. Então o senhor se encheu de fúria, servo mau e preguiçoso, atai-o e o lançai às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus amigos, naturalmente que Jesus era um contador de histórias. Essa é uma parábola que precisamos tirar o sentido oculto desse ensinamento do Senhor. E não é difícil nós vermos aqueles que possuem patrimônios e que usam exclusivamente para o seu prazer. Era isto que Jesus chamava atenção, era o egoísmo. Aqueles que não produzem para o gáudio de terceiros, satisfazendo exclusivamente os seus prazeres, as suas vaidades, deixando às vezes, como a história de Lázaro, o seu semelhante à míngua. Meus amigos, infelizmente o relógio não para e esse estudo de Lucas poderia nos tomar toda a noite. Que nós meditemos nos ensinamentos de Jesus, nas suas parábolas, que são realmente magníficas para a nossa educação. Então, voltando ao começo dos nossos comentários, Jesus não pretendeu em momento algum ser ídolo, ser aplaudido,
não pediu louvaminhas, louvores, bajulações. Jesus é o mestre. Nós, às vezes, chamamos equivocadamente divino, mestre, que é divino, é o Criador Supremo de todas as coisas. Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso dileto amigo, que trouxe o seu Evangelho para o nosso esclarecimento, para o nosso engrandecimento, para que nós vivamos no nosso dia a dia os ensinamentos do Mestre. Que Ele nos abençoe nessa noite, nos ampare, que assim seja.